Senta que lá vem a história. Wikitube, o nosso cotidiano da forma mais cômica possível. Acesse e confira. Opa! E aí, véi? Beleza? Aqui Contente, bem-vindo a Contiver. E este é o quadro interativo Contente Responde. Lembra que é pra mandar perguntas que aparece aqui é só no Twitter. No Twitter, coloca a hashtag ConTV ou também faz pergunta aqui nos comentários, mas eu vejo mais no Twitter, avisando, tá bom, meu? Então, vamos que vamos pra primeira pergunta que é do Oric, @ConTVReal. O que acha dos que acreditam que a Terra é plana e que vivemos em uma sociedade governada pelos Illuminati? Uric, muito obrigado pela sua pergunta. Toda crença deve ser respeitada, não importa se você concorde com ela ou não. Inclusive, até crime aplicar intolerância religiosa no Brasil e discriminar uma pessoa aí por ela ter uma certa religião. Isto é completamente claro e não se tem dúvidas. Agora, acreditar em teorias da conspiração como a Terra plana e os Illuminati é acreditar numa ideia e não numa religião. Ideias são discutíveis e elas devem ser debatidas, refutadas e criticadas. Mas não adianta discutir com certas pessoas, porque por mais que você esfregue a prova na cara delas, vai ser perda de tempo. Não importa as evidências de centenas de milhares de astrônomos amadores de fundo de quintal, não tô falando nem da NASA, tá? A NASA Illuminati lá. Eu tô falando das pessoas comuns com um simples telescópio na sua casa, mano. Não adianta. Essas pessoas sempre vão ignorar a lógica, não vão olhar os planetas redondos, as luas redondas e tal, de várias estrelas redondas. Só a Terra é quadrada aqui, né, mano? Então, assim, basicamente, com esse tipo de pessoa é perda de tempo discutir. Então, eu aprendi na vida que você tem que economizar tempo, porque o tempo que você perde nunca mais volta pra você, meu bruxo. Então, prefira gastar tempo com produção e não com discussão que não vai levar a lugar algum, beleza? E a próxima pergunta é do Wesley Goya, #ConTV. Você pretende sair do YouTube e ficar só no Dailymotion por causa dos problemas na plataforma? #YouTube is broken. Oi, Weslão, de maneira nenhuma. Eu nem cogitei a hipótese de trocar de plataforma abandonando a outra. Muito pelo contrário, esse lance do termo YouTuber acabou, velho. Hoje em dia, quem investe nessa carreira de geração de conteúdo digital tem que ter sucesso no mundo digital e não só em uma plataforma. É um mundo digital. You gotta make to the digital world. O criador tem que estar no Instagram, no Snapchat, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Dailymotion e ter seu próprio aplicativo, inclusive. Não tem essa de monopólio de uma plataforma só. Não se pode depositar a obra da sua vida em um lugar só, mano. Tem que se buscar a independência e o próprio público no mundo digital. Um exemplo disso foi o Vine, né, que era um aplicativo sensação de 2014 e que de repente ele morreu. Tinha aí uma comunidade de criadores que levou o seu público migrando pro YouTube, né, como foi o caso dos pais do Isaac do Vine, que foram inteligentes e perceberam isso. Então o criador tem que estar em todas as plataformas sem essa de monopólio. YouTuber não existe mais. Agora é gerador de conteúdo digital. Então a resposta definitiva à sua pergunta é: eu nunca vou abandonar nenhuma plataforma. Beleza? E agora a pergunta do Eliel Marques, #ConTV, @ConTVReal. Contente, qual foi a pior humilhação que você já passou? E aí, Eliel, beleza? A pior humilhação que eu já passei foi quando eu era pré-adolescente. Olha só, na escola em que eu estudava, só tinha gente rica, tá ligado? Era escola pública, mas só tinha gente rica. Antigamente, há 20 anos atrás, era moda isso, né? Algumas escolas aí públicas só tinham ricos, né? Principalmente em Porto Alegre, que foi a cidade que eu morei. E certo dia, um colega da sala de aula descobriu que minha casa era de tijolo. Tava em obra ainda, né? E aí esse moleque começou a contar pra todo mundo, né? E um grupinho se formou e começou a me zoar, me chamar de favelado, pobretão e afins. E no mesmo momento, naquele ensejo ali, eu vendia minhas HQs, né? Quem viu meu Drama Life sabe o que eu tô falando. Eu vendia história em quadrinhos que eu desenhava, eu mesmo, né? E certo dia um menino pegou e rasgou uma HQ na minha frente, na frente de todo mundo rindo da minha cara e chamando eu de faveladinho, maloqueiro. E eu acho que foi o pior dia da minha vida que eu mais fui humilhado, né? Aquele dia eu me lembro que, mano, sofrer bullying na escola é uma coisa horrível. Eu acho que eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, velho, na boa. Mas, basicamente, foi essa a pior humilhação que eu já passei na vida, beleza? Agora a pergunta do Gereal The Man. #ConTV. Já pensou em se candidatar na política? Ajudar o povo em algo?
Gerel, eu já pensei sim, mas ainda acho que é muito cedo e ainda eu tenho que estudar mais sobre a economia e o próprio sistema político no âmbito do direito, de leis e tal. Então, também, mano, porque eu não tenho saco pra ver aqueles corruptos todo dia lá no Congresso, quer dizer, todo dia não, né? 3 vezes por semana, e aí bancar o bonzinho, etc e tal. Eu acho que se eu ficar velho e o Brasil não mudar até lá, não vai ter jeito, mano. Talvez eu me candidate sim pra alguma coisa, mas no futuro. Suave? E agora a pergunta do Apollo #Pira. #ConteVar. O que você acha do Bolsonaro 2018? Apollo, eu vou ser sincero contigo, cara. Eu apoio o Bolsonaro sim, não só pelos princípios morais, mas também pela tolerância zero com bandidos e direitos humanos, que é o que me interessa. Além dele ser liberal economicamente, ele já defende a abertura da economia, menos impostos, incentivo ao turismo, que seria uma grande forma de obtenção de renda para o país, mas por causa da segurança pública lamentável, por causa dos esquerdinhas aí com seus direitos humanos, o Brasil permanece caminhando com passos de formiga e sem vontade, já dizia o poeta Lulu Santos, né? O problema é que o Bolsonaro é odiado pela mídia e, ao contrário dos Estados Unidos, a mídia brasileira consegue sim manipular os ignorantes e assim eles vão tentar destruir o Bolsonaro. Você viu na votação de presidente da Câmara lá, né, que o Bolsonaro teve só 4 votos. Isso mostra que o parlamento tá contra ele em sua maioria, porque o Bolsonaro, né, se o Bolsonaro chegar à presidência, o status quo de poder, o bem bom dos políticos corruptos da esquerdalha vai ficar bem abalado, né? Porque o Bolsonaro não vai estar sozinho, ele vai escolher os ministros linha dura pra ficar com ele, com um pensamento em consonância com ele. Então, se ele chegar a esse poder, vai cair a casa pra todo mundo. E por isso que os políticos vão atacar, a mídia vai tentar atacar, e por isso que eu não sei se ele vai ganhar as eleições de 2018. Talvez ele não ganhe, talvez ele possa ganhar em 2022, quem sabe. O Lula demorou um tempão pra ganhar a eleição também, então não sabemos se vai rolar em 2018, mas eu torço pra que sim, e nós vamos fazer as nossas partes, beleza? Meu bruxo, lembrando de novo, deixe suas perguntas aí embaixo, tá? Ou lá no Twitter. É mais fácil no Twitter, bota lá #ConTV e faça a sua pergunta pra aparecer aqui no Contente Responde, beleza? Me segue lá no Twitter porque estamos quase batendo 100k seguidores, mano. Então tá faltando um pouquinho, mano. Então vai lá, segue o Contente, cria o Twitter aí se tu não tem Twitter, cria aí pra você receber as notificações e assim você ficar informado sobre tudo no mundo da internet, beleza? Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. E foi! Tchau! Krillek, ele é perigoso. Falei?